A porta estava fechada. Do lado de dentro, 300 convidados de pé, o coral em silêncio, o padre imóvel, o noivo com os olhos fixos naquela porta de carvalho, como se pudesse ver através dela. Ninguém falava, ninguém movia. Era aquele segundo exato em que um casamento prende a respiração do mundo inteiro e espera. A música havia começado, o sinal havia sido dado, a noiva deveria ter entrado, mas a porta não abriu. 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. Do lado de fora, o carro branco estava parado. A noiva estava dentro, porta fechada. Ela não estava chorando, não estava em pânico. Estava olhando para os lados com uma expressão misteriosa, como se estivesse procurando alguém, como se recusasse a sair sem ter encontrado. E então um homem se aproximou do carro, descalço, roupas surradas. O mesmo homem que havia sido expulso dali 3 vezes naquela tarde. A janela do carro desceu e a noiva sorriu. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo e diga: Jesus passou por aqui. Mariana tinha 7 anos quando aprendeu que havia um jeito certo de fazer uma lista. Não uma lista de compras, não uma lista de deveres da escola, uma lista de convidados. O pai, seu Antônio, era um homem de poucas palavras e muita consistência. Trabalhava como contador numa firma pequena do interior de Minas, chegava em casa às 6 da tarde, lavava as mãos e se sentava à mesa com a família. Não havia nada de espetacular na rotina dele. Era um homem ordinário no sentido mais bonito da palavra, comprometido com as coisas simples, fiel nos detalhes invisíveis. Todo mês, quando havia algum jantar especial, quando havia visitas, quando havia qualquer ocasião que justificasse uma lista, seu Antônio chamava Mariana para sentar ao lado dele na mesa da cozinha. Ele pegava um pedaço de papel, abria o caderninho de endereços velho e, antes de escrever qualquer nome, fazia sempre a mesma coisa. Pegava uma folha separada. Escrevia com capricho, letra por letra, como quem assina algo importante. Jesus, convidado número 1. Depois levantava o papel em direção ao teto, fechava os olhos por alguns segundos e dizia em voz baixa, como quem fala com alguém que está na sala ao lado: Senhor, antes de qualquer pessoa, o Senhor é o primeiro convidado desta casa. Depois, dobrava o papel, colocava ao lado da lista principal e aí sim começavam os outros nomes. Mariana achava bonito, depois passou a achar normal. Depois entendeu que normal era exatamente o que aquilo deveria ser. Pai, ela perguntou numa dessas noites, e se Jesus não vier? Seu Antônio abaixou o papel e olhou para a filha com aquele jeito dele, sem pressa de responder. Ele sempre vem, disse. A questão é se a gente vai reconhecer. Mariana tinha 7 anos. Não entendeu completamente, mas guardou. É o tipo de coisa que a gente guarda sem saber que está guardando, como uma semente que só vai germinar muito depois, quando o solo estiver pronto. Seu Antônio morreu num outubro. Não foi de repente, mas também não foi devagar o suficiente para que qualquer quantidade de tempo fosse suficiente para preparar Mariana. Infarto, 62 anos. Um homem que havia passado a vida inteira fazendo as coisas certas, nos lugares pequenos, que havia ensinado a filha a colocar Jesus no topo de qualquer lista, foi embora numa tarde de terça-feira, enquanto Mariana estava numa reunião de trabalho. Ela chegou ao hospital e ele já havia ido. Não houve última conversa. Não houve despedida arrumada como a gente gostaria que houvesse. Havia apenas a ausência súbita e permanente e a memória de cada coisa que ele havia plantado, sem saber que estava plantando. Os 2 anos que se seguiram foram os anos da Mariana descobrindo quem ela era sem o pai. Não é um processo elegante. É o tipo de coisa que acontece aos tropeços, com muito choro em horários inconvenientes e com a descoberta gradual de que a pessoa que se foi não some de verdade, ela só muda de forma.
Passa a viver dentro de você, nos seus hábitos, nas suas escolhas, nas coisas que você faz sem perceber que está fazendo porque ela te ensinou. Foi numa noite, 2 anos depois, que Mariana conheceu Rafael. Rafael era arquiteto, filho de família tradicional da cidade, homem de fé tranquila e amor real. O tipo de pessoa que não preenche todos os espaços, mas tem a exata dimensão do espaço que você precisa. Eles namoraram 1 ano e 3 meses. Então, numa tarde de domingo, ele pediu Mariana em casamento num jantar simples, na casa da mãe dela, com um anel singelo e a voz levemente trêmula. Ela disse sim antes mesmo de ele terminar a frase. O planejamento do casamento durou 8 meses. A família de Rafael tinha posses e queria um casamento à altura. Mariana não tinha objeção ao luxo. Tinha, na verdade, uma espécie de paz com aquilo. O luxo não era o centro, era o cenário. O centro era outra coisa. A Catedral de São Miguel havia sido escolhida ainda nos primeiros dias de planejamento. Padre Henrique, figura respeitada e solene da cidade, havia concordado em celebrar a cerimônia. O salão de recepção, a 12 minutos de carro, tinha sido reservado com 18 meses de antecedência. Floristas, fotógrafos, o coral da catedral, tudo havia sido pensado com o cuidado de quem leva as coisas a sério. Mas havia uma noite, no meio de toda aquela logística, em que Mariana se sentou sozinha na mesa da sala, com a lista de convidados na frente dela. Rafael havia saído para um compromisso. A mãe de Mariana estava no quarto. A casa estava quieta. Ela olhou para a lista. 273 nomes. Então foi até a gaveta, pegou um envelope em branco, sentou de volta e escreveu com capricho, letra por letra, como havia visto o pai fazer inúmeras vezes. Jesus, convidado número 1. Ela colocou o envelope ao lado da lista principal, levantou o papel em direção ao teto e falou. A voz saiu um pouco menor do que ela esperava. A garganta estava apertada. Senhor Jesus, o Senhor é o meu convidado número 1. Meu pai não pode estar aqui para entrar comigo, mas eu quero entrar com o Senhor. Eu quero que o Senhor venha. Ela ficou um momento assim, o papel levantado, os olhos fechados. Depois dobrou o envelope, escreveu por fora, número 1, e colocou separado dos outros. Nos 2 meses que antecederam o casamento, havia uma pergunta que aparecia com regularidade nos almoços de família. Nas conversas depois da missa, no chá de panela, nos corredores do trabalho. Mas, Mariana, com quem você vai entrar? Era uma pergunta carregada de subentendido. Todo mundo sabia que o pai havia morrido. Todo mundo sabia que Mariana era filha única. E havia, naquela pergunta, uma camada de pena que as pessoas não conseguiam esconder completamente, mesmo quando tentavam. Você não quer pedir para um tio. A madrinha de batismo, Dona Cecília, havia sugerido 3 vezes com aquela delicadeza excessiva de quem está com pena, mas não quer parecer que está com pena. Tem o seu primo Marcos, né? O tio Geraldo havia tentado no almoço de domingo. Mariana, eu entro com você se você quiser. Rafael havia dito uma vez, meio de brincadeira, meio sério, e ela sempre respondia com a mesma tranquilidade. Sem drama, sem sermão, sem aquela tonalidade de quem está esperando que alguém entenda. Eu já tenho alguém. E quando perguntavam quem, ela dizia, Jesus vai entrar comigo. Ele é o meu convidado número 1. As reações variavam. Algumas pessoas achavam tocante e ficavam com os olhos marejados. Outras sorriam daquele sorriso que é ao mesmo tempo respeitoso e condescendente. O sorriso de quem acha bonito, mas não leva ao pé da letra. Uma amiga chegou a dizer com a boca cheia de bolo no chá de panela, que linda, Mariana, você é tão forte. Como se a resposta fosse uma metáfora para a saudade, uma forma poética de dizer que ia entrar sozinha. Ninguém levou ao pé da letra.
Ninguém imaginou que ela estava sendo completamente literal. A Catedral de São Miguel era o tipo de lugar que faz a pessoa diminuir a voz ao entrar, não por imposição, mas por uma resposta automática à grandeza. O teto em abóbada, pintado em azul profundo com detalhes dourados. Os vitrais que dividiam a luz da tarde em fragmentos coloridos que caíam sobre os bancos de madeira escura. O corredor central longo, coberto com um tapete cor de creme, com arranjos de lírios brancos e hortênsias azuis em cada banco. Os convidados haviam chegado nos 40 minutos anteriores. 300 pessoas elegantes, perfumadas, vestidas para uma tarde que havia custado meses de planejamento e uma quantia que a maioria preferia não calcular em voz alta. Era o tipo de casamento que as pessoas fotografam mesmo quando não são fotógrafas. O tipo de cenário que faz a realidade parecer um pouco maior do que costuma ser. O padre Henrique, 61 anos, 36 deles ordenado, havia presidido cerimônias naquela catedral centenas de vezes. Havia casado filhos de prefeitos, de empresários, de políticos. Conhecia o peso daquele espaço e o habitava com a desenvoltura tranquila de quem está completamente em casa. Naquela tarde, ele estava posicionado ao fundo do altar com a mesma compostura de sempre, mãos cruzadas, postura ereta, aguardando. Rafael estava ao lado do altar, terno azul escuro, gravata branca, a expressão de quem está feliz e nervoso ao mesmo tempo. Ao lado dele, o padrinho e 2 padrinhos de honra. O coral estava posicionado no balcão superior. Vozes aquecidas, partituras abertas. Tudo estava em ordem, tudo estava no lugar certo. Do lado de fora, porém, havia uma situação que não estava nos planos de ninguém. Ele havia chegado antes mesmo dos convidados. Quando o primeiro carro do cerimonial parou na frente da catedral, 40 minutos antes da cerimônia, o homem já estava lá. Encostado na lateral do portão de ferro forjado, não bem na entrada, não bem de lado, apenas presente. Descalço no calçamento de pedra, calça escura surrada, camisa desbotada, cabelo simples, olhar quieto. Os primeiros convidados passaram por ele sem olhar. Depois um, depois outro, começaram a notar. As conversas mais próximas a ele foram baixando de tom. Alguém puxou o braço do cônjuge. Alguém trocou um olhar rápido com outra pessoa. A coordenadora do evento, Patrícia, viu o homem quando saiu do carro da produção e sentiu aquele desconforto específico de quem tem 300 convidados chegando e um elemento fora do script encostado na entrada. Ela se aproximou com o sorriso profissional que havia treinado para situações exatamente como aquela. "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo?" O homem a olhou com calma. "Bom dia. O senhor está aguardando alguém?" "Fui convidado." Patrícia pausou por meio segundo. "O senhor tem o convite?" O homem não ficou agitado, não ficou defensivo, não procurou por nada nos bolsos. Apenas respondeu: "Fui convidado." Como se a segunda vez que dizia tornasse a primeira mais completa. Patrícia tentou uma outra abordagem. "O senhor talvez queira aguardar um pouco mais distante da entrada? Os convidados estão chegando e precisamos manter o espaço organizado. Se o senhor quiser colaborar, posso ajudar?" O homem disse imediatamente, com uma disposição genuína que desconcertou Patrícia por um instante. "Em que posso ser útil?" Ela não tinha resposta para aquilo. Não havia protocolo para um homem descalço e sorridente que aceitava a sugestão de afastar como uma oferta de serviço. Ela murmurou "não precisa, obrigada", e se afastou em direção ao assistente. O homem ficou onde estava, sem pressa, sem constrangimento, com a quietude de quem tem certeza de onde deve estar. A segunda abordagem veio de dentro. Um grupo de padrinhos estava em frente à entrada principal, fotografando com os celulares, quando o homem se aproximou com aquela quietude natural de quem simplesmente entra num espaço sem pedir licença. Não de forma invasiva, da forma de quem pertence. "Bonito dia", ele disse. Um dos padrinhos olhou. Outro virou o rosto como quem não havia ouvido.
Um terceiro respondeu com um sorriso travado e virou as costas para continuar a conversa que havia sido interrompida. O homem não se ofendeu. Ficou parado por um momento, olhando para a fachada da catedral com uma expressão serena, e então se afastou. A terceira abordagem foi do próprio Padre Henrique. Padre Henrique havia saído pela porta lateral para verificar algo com Patrícia quando viu o homem parado próximo à entrada principal. Ele franziu levemente a testa. Atravessou o espaço com passos deliberados. "Meu senhor", ele disse com a voz que usava para situações que precisavam de firmeza revestida de cortesia. "Esta é uma cerimônia privada. Apenas convidados podem permanecer aqui." "Fui convidado", o homem disse. Padre Henrique inspirou pelo nariz. "Eu preciso pedir ao Senhor que aguarde do lado de fora do portão. Esta é a minha igreja, e eu tenho a responsabilidade de garantir que tudo transcorra com ordem." "Muito bem", disse ele, e recuou um passo. O padre voltou para dentro, satisfeito com a resolução. O homem permaneceu exatamente onde havia recuado, tecnicamente fora, mas ainda presente. Com a cerimônia se aproximando e os últimos convidados chegando, o homem havia se tornado um assunto paralelo que corria pelos grupos em voz baixa. O segurança, Felipe, havia recebido orientação de Patrícia e se posicionado próximo ao portão. Quando o homem tentou entrar novamente, Felipe colocou a mão no peito dele com firmeza educada. "Senhor, por favor, o evento é fechado. Fui convidado." Felipe o olhou de cima a baixo com aquela mistura de ceticismo e impaciência de quem está fazendo o trabalho que precisa ser feito. Do grupo de familiares próximos ao portão, um primo de Rafael chamado Diego havia acompanhado o diálogo inteiro. Ele se inclinou para a esposa ao lado e disse, sem baixar a voz o suficiente: "Esse homem é parente do Rafael." A esposa abafou uma risada. Outro familiar, o tio Geraldo, que já havia tentado resolver o problema do acompanhante de Mariana com o primo Marcos, se aproximou do segurança com uma expressão de quem está prestes a resolver algo importante. "Pode deixar que eu falo com ele. Olha, amigo, eu entendo que você talvez tenha se enganado, mas isso aqui é um evento particular, casamento de família, não é aberto ao público." "Fui convidado", o homem disse. Geraldo esperou por uma explicação adicional que não veio. Olhou para o segurança, depois de volta para o homem, e levantou as mãos em sinal de que havia tentado. Rafael, que havia saído pela porta lateral para checar algo com o padrinho principal, avistou o homem do lado de fora do portão. Parou. Olhou para ele com uma expressão que misturava confusão com um incômodo que ele mesmo teria dificuldade de nomear. Mas havia algo mais no olhar de Rafael naquele momento. Algo que ele não disse em voz alta. Havia a preocupação com o que aquilo parecia, com o que as pessoas estavam pensando, com aquela mancha no quadro perfeito que havia sido planejado com tanto cuidado. Ele se virou para o padrinho e disse em voz baixa: "Alguém precisa tirar esse homem daqui antes que a Mariana chegue." O padrinho acenou com a cabeça e foi falar com o segurança. Pelo menos mais 2 vezes naquela tarde, o segurança se posicionou entre o homem e a entrada. Pelo menos 2 vezes, o homem recuou um passo sem argumento. E pelo menos 2 vezes, quando alguém perguntava por que ele não ia embora de uma vez, ele dizia a mesma coisa, com a mesma voz, com a mesma quietude impossível de abalar. "Fui convidado." Quando o relógio marcou 4h30, o cerimonialista deu o sinal. Os portões internos foram abertos. Os músicos assumiram posição. O coral subiu para o balcão. Os padrinhos entraram pelo corredor central com passos medidos, acompanhados pelas madrinhas. A mãe de Rafael entrou com a compostura de quem foi criada para esses momentos. A mãe de Mariana entrou logo depois, os olhos já úmidos, e então as portas de carvalho foram fechadas, o sinal claro de que a entrada triunfal estava prestes a acontecer.
O coral iniciou o prelúdio. Rafael estava ao altar, ao lado do padre Henrique, os olhos fixos naquelas portas, com aquela antecipação que transforma os noivos em crianças por alguns segundos. A música esperou. As portas não abriram. 30 segundos. O coral continuou. 60 segundos. Algumas pessoas trocaram olhares. 1 minuto e meio. O sorriso do padre Henrique começou a exigir esforço consciente para se manter no lugar. Rafael preocupou-se. Será que ela desistiu? Patrícia, com o fone no ouvido, murmurou alguma coisa. Recebeu resposta. Murmurou de volta. A expressão no seu rosto era a expressão de alguém que tem um problema que não está no manual. Do lado de fora, o carro branco havia parado em frente à catedral havia 2 minutos. A porta do carro não havia aberto. O assistente de Patrícia chegou ao lado do veículo e bateu de leve na janela. A janela desceu. Mariana estava lá, véu, buquê, o vestido de renda francesa ocupando o banco traseiro com elegância involuntária. Ela estava bem. Não estava chorando, não estava em pânico. Estava olhando pelos 2 lados da rua com aquela expressão que o assistente não conseguiu interpretar. A cerimônia começou, Mariana. Você pode entrar agora. Já vou, ela disse, sem tirar os olhos da rua. O assistente esperou 30 segundos. Ela não moveu. Mariana! Já vou, ela repetiu. Com calma, com certeza, com o tom de quem está esperando um ônibus que sabe que vem. O assistente voltou correndo para Patrícia. E foi então que o homem apareceu. Ele havia ficado do lado de fora do portão durante toda a cerimônia de entrada, exatamente onde o segurança havia o posicionado pela última vez. Quando o carro da noiva chegou, ele simplesmente começou a caminhar na direção do veículo, devagar, sem alarde, como se soubesse exatamente para onde ir. O segurança Felipe deu um passo para interceptar. Tarde demais. O homem chegou até o carro primeiro. Ficou parado do lado da janela. A janela desceu. Mariana o viu e sorriu, não com o sorriso educado que se dá para um estranho, com o sorriso de quem está vendo chegar quem estava esperando. Ela abriu a porta do carro, desceu. Ficou de frente para ele com o buquê nas mãos, o véu na brisa leve da tarde. O senhor aceitou, ela disse. Não era uma pergunta. O homem não respondeu com palavras imediatas. Apenas inclinou levemente a cabeça como confirmação. E havia nos olhos dele algo que Mariana reconheceu sem conseguir nomear. Uma espécie de calor antigo. Uma familiaridade impossível para um rosto que ela nunca havia visto. Ela ofereceu o braço. Ele o tomou. As portas de Carvalho se abriram com 2 minutos e 40 segundos de atraso. A luz da tarde inundou o corredor e Mariana entrou. No primeiro instante, o salão reagiu com um choque frio. O que os olhos registravam era um erro. A noiva de renda francesa ao lado de um homem maltrapilho, descalço, com uma camisa que o tempo já havia desbotado. Houve quem prendesse a respiração por escândalo. Houve quem desviasse o olhar por vergonha. Mas à medida que eles avançavam, a memória começou a varrer os bancos como uma maré. Ela disse que entraria com Jesus. A frase que antes parecia uma metáfora poética nos almoços de família começou a queimar no peito de cada convidado. E então o invisível se tornou visível. Não foi um clarão súbito, mas uma mudança na alma de quem olhava. Conforme o homem caminhava, a mente das pessoas parou de ver os farrapos. Onde havia uma camisa surrada, eles começaram a enxergar vestes de uma brancura impossível, tecidas com fios de um ouro que não brilha, mas ilumina. A postura dele, antes vista como humilde, revelou-se majestosa. A presença de um rei que caminha com a sua filha. O arrependimento atingiu o salão como uma onda física. O tio que sugeriu o primo Marcos sentiu o peso da própria arrogância. A madrinha que sentiu pena da noiva foi tomada por uma humildade avassaladora. O choro que se seguiu não era para a noiva, era para o homem.
As pessoas não estavam mais em um casamento luxuoso, elas estavam em solo sagrado. Cada passo dele pelo tapete deixava um rastro de paz que desarmava os corações, transformando o julgamento em adoração silenciosa. O que o salão inteiro estava vendo agora não era um milagre de luz ou uma mágica visual. Era algo muito mais raro. Mariana, ao ser perguntada mais tarde, disse que o homem era o mesmo, que não havia mudado. Que o que havia mudado era o olhar de quem o via. Ele não mudou. Ele era o mesmo homem que estava descalço na calçada, o mesmo que foi ignorado por centenas de pessoas. O que mudou não foi ele, foi o olhar de vocês. Quando você olha para alguém com amor real, sem o filtro do julgamento ou as regras do mundo, o disfarce da simplicidade cai. E você finalmente enxerga o que sempre esteve lá. O sagrado não se veste de luxo para ser notado. Ele se veste de humanidade para ser amado. Vocês só viram o rei, porque naquele momento vocês pararam de procurar o mendigo. Padre Henrique havia presidido cerimônias naquela catedral por 36 anos. Havia visto noivas desmaiarem, noivos chegarem atrasados, crianças correrem pelo corredor durante as alianças, choros de todos os tipos, declarações de amor em todos os registros. Havia desenvolvido, ao longo de 3 décadas, uma espécie de imunidade profissional às emoções do momento. Não porque não sentisse, mas porque era necessário manter a condução com firmeza. Ele estava olhando para a porta quando ela se abriu. Ele viu Mariana, viu o vestido, o véu, o buquê e viu o homem. Padre Henrique ficou imóvel. Não era o incômodo que o havia paralisado. Era outra coisa. Era uma memória, uma passagem que havia lido centenas, talvez milhares de vezes, que havia proclamado em sermões e homilias por toda a sua vida ministerial, e que de repente deixou de ser texto e se tornou imagem concreta à sua frente. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes. Ele havia pregado sobre aquilo, havia explicado aquilo, havia ensinado sobre aquilo. E ali estava uma noiva de renda francesa, no dia mais caro e mais cuidadosamente planejado da sua vida, de braço dado com um homem que o próprio padre havia mandado embora mais cedo com a autoridade de quem cuida da sua igreja. Padre Henrique baixou a cabeça. Não para a leitura, não para a cerimônia. Era o gesto de quem reconhecia ter errado. Quando Mariana e o homem chegaram à metade do corredor, o padre ergueu o olhar. Os olhos estavam úmidos, e pela primeira vez em muitos anos, ele não sabia exatamente o que ia dizer quando chegasse a hora de falar. Rafael havia acompanhado a entrada da noiva com os olhos, como todo noivo faz, com aquela mescla de emoção antecipada e presença total no momento. E então, ele também processou o que estava vendo. Mariana, o homem, o braço dado. Rafael a conhecia. Conhecia a história do pai, conhecia o envelope com o número 1 escrito à mão. Havia estado presente quando ela o levantou em direção ao teto e havia falado com uma voz pequena e séria ao mesmo tempo. E havia ficado em silêncio naquele momento, sem saber exatamente o que dizer, com aquele respeito de quem está perto de algo que é maior do que entende. Agora ele entendia menos ainda. E ao mesmo tempo entendia de um jeito que não cabia em palavras. Os dois chegaram ao altar. O homem ficou parado por um momento ao lado de Mariana, diante do padre, diante de Rafael, diante do coral que havia parado de cantar e do salão que havia parado de respirar. Então, o homem pegou a mão de Mariana, colocou-a sobre a mão de Rafael e olhou para o noivo. Rafael não conseguiu segurar o olhar por muito tempo, não porque fosse intimidador, porque era o contrário disso. Era o tipo de olhar que vê tudo e ainda assim não julga nada. O tipo de olhar que a gente passa a vida inteira querendo receber e raramente recebe. O homem falou. A voz era baixa, mas naquele silêncio chegou a cada canto da catedral.
Eu aceitei o convite dela. 5 palavras. Rafael não conseguiu conter. O choro veio de um lugar que não era tristeza e não era alegria. Era aquele terceiro lugar que não tem nome exato, que a gente só visita quando está diante de uma coisa verdadeira demais para ser processada de outra forma. O homem soltou as mãos dos dois, se virou, caminhou pelo corredor da forma como havia entrado, sem pressa, sem fanfarra, com os passos tranquilos de quem sabe exatamente onde está indo. As pessoas abriam espaço sem perceber que estavam abrindo. Alguns tentavam olhar para ele com atenção, como quem quer guardar a imagem. Chegou às portas de carvalho, saiu e a porta se fechou. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente do silêncio que havia antes da cerimônia começar. Era um silêncio habitado, como se houvesse ainda uma presença no ar que a saída física não havia levado. O padre Henrique levou um momento para encontrar a voz. Quando encontrou, ela estava diferente. Não a voz cerimonial de 36 anos de prática. Ele não falava mais como alguém que ensina, mas como alguém que acabou de aprender. Irmãos, perdoem-me. Eu ia começar a cerimônia falando sobre o amor, mas o amor acabou de cruzar aquela porta e sair para a rua. Por 36 anos eu estive deste lado do altar, achando que era eu quem trazia a presença de Deus para este lugar. Hoje eu percebi que ele estava lá fora, no calçamento frio, esperando alguém ter a coragem de lhe dar o braço. Mariana e Rafael se casaram naquela tarde como planejado, naquela catedral, com o coral e os lírios e os vitrais coloridos. Mas ninguém que estava lá descreveria o casamento pelas flores, ou pela decoração, ou pelo vestido. Apesar de tudo isso ser exatamente tão bonito quanto havia sido planejado para ser. Eles só conseguiam falar daquele homem e daquela voz que ainda ecoava em cada canto. Eu aceitei o convite dela. Alguém foi até a lateral do portão de ferro logo depois da cerimônia. Não havia ninguém. Nenhum sinal de que alguém havia estado ali por uma tarde inteira. O calçamento de pedra, vazio. Ninguém havia conseguido fotografá-lo, não por nenhuma razão inexplicável, mas porque nos momentos em que ele estava na cena, as câmeras ficavam guardadas e os celulares nos bolsos. Era aquele tipo de presença que faz a pessoa instintivamente parar de registrar e começar a apenas estar. Mariana, quando a lua já estava alta e a festa de recepção estava perto do fim, saiu por um momento para o jardim externo do salão. Rafael foi atrás, sem dizer nada, apenas ficando ao lado dela. Ela estava olhando para cima. Meu pai sempre dizia que Jesus nunca falta, ela disse, que a questão era se a gente ia reconhecer. Rafael ficou em silêncio por um momento. Você reconheceu. Eu estava esperando, ela disse. Quando você espera de verdade, fica mais fácil reconhecer. Eles ficaram ali por mais alguns minutos no jardim, com a música da festa chegando em ondas do salão fechado, com o céu do interior de Minas cheio de estrelas, com a consciência tranquila de quem acabou de começar uma história que vai durar a vida inteira. A história que se espalhou por aquela cidade não foi a do casamento mais elegante do ano. Foi a história de uma mulher que levantou um envelope ao céu e de um Deus que humildemente aceitou o convite. Mas a pergunta que fica não é sobre o homem. Não é sobre o que ele era, ou o que aconteceu com ele, ou como chegou até ali. A pergunta é sobre a sua lista. Não a lista do casamento. Não a lista dos sonhos ou dos projetos ou das metas. A lista do dia. A lista de quem vem primeiro quando você acorda, de quem você consulta antes de decidir, de quem você inclui nas alegrias e nas dificuldades. Se Jesus está na sua lista, em que posição ele está? Se ele não está no número 1, talvez essa seja a única mudança que vai mudar todas as outras. Seu Antônio sabia disso. A filha dele também. Se essa história tocou o seu coração,
Deixe seu like, compartilhe com mais alguém e se inscreva no canal. Eu leio cada comentário e oro por cada pessoa que passa por aqui. Até a próxima história.